Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thaís e estou aqui para contar mais uma história da Bíblia para vocês. Vamos lá? Hoje eu vou começar falando de duas pessoas que são muito importantes para mim. Eu trouxe aqui uma foto para mostrar para vocês, olha só. Olha aqui! Quem será que são essas duas pessoas importantes para mim? Isso mesmo, o meu pai e a minha mãe, no dia do casamento deles. O meu pai já foi morar lá no céu com Jesus. A minha mãe ainda está aqui comigo. Eles são muito importantes para mim. E eles me ensinaram um versículo muito importante lá na Bíblia. O versículo é assim, ó: respeite o seu pai e a sua mãe. Êxodo 20:12. Mas como será que a gente consegue respeitar o nosso pai e a mãe? Nós conseguimos respeitar o pai e a mãe, honrar os nossos pais, quando a gente obedece, quando a gente ama, quando a gente cuida e quando a gente segue os ensinamentos que eles nos deram. Isso é o que Deus espera de cada um de nós, tanto em relação aos nossos pais, quanto em relação ao nosso Deus Pai, que é o nosso Criador. Ele espera de cada um de nós a obediência. Mas você sabia que lá na Bíblia tem uma história de um filho que não foi tão obediente assim? Vamos ouvir? Essa história é a história de um rapaz chamado Absalão. Ele era um rapaz muito bonito e todos elogiavam ele pela sua beleza e pela sua simpatia. Mas Absalão era filho de um rei muito conhecido. Absalão era filho do rei Davi. Isso mesmo. O rei Davi era o pai de Absalão e o rei Davi amava muito seu filho. Mas Absalão fazia muitas coisas erradas e vivia brigando com seu pai. Muitas vezes ele voltava, pedia perdão e o rei Davi, como um pai amoroso, recebia ele de volta e perdoava o seu filho. Mas teve uma vez que Absalão pisou na bola de verdade. O rei Davi morava num palácio e ele ficava lá dentro do palácio esperando as pessoas para poder julgar os casos. E Absalão ficava lá fora do palácio. E ele inventava mentiras para as pessoas que estavam chegando perto do palácio. Ele falava assim para as pessoas: o rei não pode atendê-los. O rei não pode julgar o caso que você está trazendo. Ah, se eu fosse rei, eu poderia analisar o seu caso e ajudar você. Assim, Absalão, ele ia conquistando o carinho das pessoas e colocando as pessoas contra o rei. Mas o rei nem sabia o que ele estava fazendo, porque o que ele estava falando era mentira, não era verdade. E Absalão foi ficando tão invejoso que ele resolveu fazer algo muito pior. Ele resolveu reunir um exército para lutar contra o rei Davi, porque ele queria ser o rei. Ele achava que o pai dele não era digno de ser rei. Então Absalão foi e reuniu um exército com muitos homens para derrotar o rei Davi. O rei Davi não queria. Mas vocês acham que o Deus eterno, o Deus que ensinou o versículo respeite o pai e a mãe, estaria junto com Absalão nessa batalha? Não. Deus não estava ao lado de Absalão. Deus estava ao lado do rei Davi. E o exército do rei Davi derrotou
matou o exército de Absalão e Absalão morreu. Mesmo tendo feito tudo aquilo para o rei Davi chorou muito a morte do seu filho. Ficou muito triste por ele ter morrido. O rei sabia que ele poderia ter sido mais firme na educação de Absalão, mas agora não dava mais tempo de ensinar nada, porque Absalão, ele se perdeu, ele não obedeceu nem a Deus e nem o seu pai, e ele teve um fim muito triste. Muito bem, essa história triste de Absalão e o seu pai, o rei Davi, vieram ensinar pra gente o quanto nós precisamos respeitar o nosso pai e a nossa mãe. Este é um mandamento do Senhor. E nós precisamos demonstrar o nosso amor para os nossos pais todos os dias. Mas como eu posso fazer isso? Ao nosso Pai do céu, nós podemos orar, nós podemos louvar, nós podemos ajudar o outro. E assim nós também estamos agradando a Deus. E aos nossos pais aqui na terra, nós também temos formas de dizer a eles o quanto nós os amamos. Olha só, eu trouxe para vocês verem um cartão que eu recebi do meu filho no Dia das Mães. Ele escreveu Feliz Dia das Mães, mãe, eu te amo muito, e escreveu, uma cartinha muito legal para mim, que eu guardo aqui, dentro do meu coração. Que tal você também mostrar para os seus pais o quanto você os ama? Pode ser por um cartão, pode ser dando um abraço bem apertado, ou até gravando um vídeo. Olha que moderno! Pode gravar um vídeo e mandar para o seu pai e para sua mãe, dizendo o quanto você os ama, o quanto eles são importantes para você. Mas não se esqueça, respeite o seu pai e a sua mãe sempre, ok? Antes ainda, vamos orar ao Senhor? Junte as suas mãozinhas, feche os olhinhos, aprova e falar e você repete, tá bom? Querido Jesus, muito obrigada por minha família. Obrigada pelo meu pai, pela minha mãe. Obrigada, Senhor, pela paz, pelo perdão e pela salvação. Continue conosco, nos abençoando. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Beijo e até mais. Fiquem com Jesus.